poder que vem do silêncio. Primeiro, a palavra poder pode significar muitas coisas. Todas as palavras podem significar muitas coisas, dependendo do que a gente tem de conceito a respeito das próprias palavras. Mas nós precisamos dela para nos comunicarmos. E, portanto, muitas vezes é preciso a gente tentar entender o significado das palavras que nós estamos querendo utilizar. Poder, em geral, é algo que permeia a luta da vida de todas as pessoas. Dinheiro é uma forma de poder. Você ter capacidade de persuasão e convencimento é uma maneira de poder. Existe o poder político. Enfim, muitas coisas no plano material significam poder. Mas eu acredito que não é desse tipo de poder que nós vamos tentar falar hoje. Porque todo poder material necessariamente será um poder relativo. Com todo o dinheiro que a pessoa possa ter, com todo o poder político que ela possa ter, esse poder sempre será algo temporário, porque a vida é passageira. E provavelmente nós não consigamos levar dela nada que tenhamos acumulado no plano material. Então, na verdade, o poder de que nós estamos tentando tratar, ele tem um pouco a ver com uma afirmação daquele livrinho Luz no Caminho, que ele diz assim: o poder que deves aspirar é aquele que o fará parecer nada aos olhos do mundo. O poder que deves aspirar é aquele que o fará parecer nada aos olhos do mundo. Essa é uma frase significativa, profunda, que nós vamos tentar, ao longo dessa exposição, compreendê-la um pouco melhor. Mas para isso nós também precisamos esclarecer o significado da palavra silêncio. O que é o silêncio? A ausência de ruído? Sempre há algum tipo de ruído, né? Quando não é o ruído da cidade, dos carros que passam, o barulho, o som do vizinho, é o ruído do vento, é o ruído dos grilos, é o ruído da geladeira, né? Enfim, o silêncio que nós queremos tratar hoje não é necessariamente ausência de som. Por mais que a palavra silêncio possa denotar ausência de som. Mas, de fato, sempre há algum som. Muito bem. A gente ouve falar que na escola de Pitágoras, na Grécia Antiga, os iniciantes, eles eram chamados de ouvintes. Eles ficavam 2 ou 3 anos só ouvindo, sem falar nada. E a escola de Pitágoras era uma escola de ciência, de filosofia, de religião. Era uma escola de espiritualidade. Será que tinha algum sentido colocar os iniciantes nessa condição de ouvintes, de que eles deveriam ficar alguns anos em completo silêncio até que eles pudessem falar? Provavelmente Pitágoras pretendia que os seus discípulos aprendessem a acumular energia,
Até porque a viagem espiritual, a vida espiritual, ela exige muita energia. Se a gente quiser fazer uma comparação analógica simples, você vê que um avião a jato de 300 toneladas, ele levanta voo consumindo energia. Não é assim? Combustível vai sendo queimado, faz girar as turbinas, que provocam o movimento do ar e aquela máquina de 300 toneladas levanta voo e corta os oceanos do mundo. A vida espiritual, para a gente chegar nas alturas, vamos dizer assim, ela demanda muita energia. E nós desperdiçamos muito da nossa energia com conversas tolas, frívolas, fúteis, quando não até maldosas. Então o silêncio da boca, o silêncio do corpo, ele tem seu valor para a vida espiritual. Eu não sei se é o caso de ficar 2 ou 3 anos em silêncio, como ocorria naquela escola de Pitágoras, mas aquela era uma escola iniciática. Eram pessoas que estavam ingressando ali com propósitos de fato, viver a vida espiritual em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude. Mas trazendo para as nossas próprias vidas, para o nosso próprio dia a dia, não é difícil perceber o quanto de energia que nós desperdiçamos em conversas frívolas, tolas, fúteis. E de fato, às vezes falar menos pode ser mais saudável. Não que a gente vá reprimir a nossa atuação espontânea no sentido de falar, mas observar o quanto a gente se distrai com conversas sem sentido e muitas vezes acaba especulando sobre a vida dos outros, sobre coisas que não vão acrescentar nada a não ser um desperdício de energia. Nesse livrinho Aos Pés do Mestre, há uma passagem em que é dito que a gente só deve falar aquilo que a gente souber que é verdadeiro, amável e útil. Muitas vezes a gente fala coisas que não são verdadeiras, aí é terrível, né? A falsidade é algo que, do ponto de vista espiritual, é um grande empecilho. Então, o que nós vamos falar é verdadeiro, e ser verdadeiro implica a gente ser muito preciso, muito cuidadoso com as nossas afirmações. Tem até aquele ditado popular que diz, quem conta um conto aumenta um ponto. Assim? Então as pessoas ouvem falar e elas nem sabem se é verdade, e muitas vezes elas já afirmam com a maior certeza como se aquilo fosse a verdade absoluta, e a outra pessoa já fala de uma maneira ainda dando contextos que nem sempre o fato original não era aquele. Né? Então, antes de falar, verificar se algo é verdadeiro, é extremamente saudável, porque espiritualidade é vida. Todos aqueles que pensam que a espiritualidade está dissociada da vida, que elas podem, num dia da semana, ir numa igreja, e lá elas vivem aquele momento de elevação, mas desconectado do viver diário, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é a transformação dessa vida, desse viver diário, dessa rotina, desse dia a dia no qual todos nós estamos envolvidos. Muito bem. Nós não vamos tratar hoje apenas da questão do silêncio no que diga respeito ao silêncio das palavras. Nisso que eu estou chamando de viagem interior ou introspecção interior, se nós olharmos toda a estrutura
que é cada um de nós, nós veremos sem muita dificuldade que existe o corpo, esse que fala, que movimenta músculos para poder se expressar. Mas aqui no nosso espaço interno existem emoções. Como também nesse espaço interno existem pensamentos. E, por incrível que pareça, todos estão intimamente interligados. Corpo, emoções, pensamentos. Não há dissociação entre eles. Basta ver que se nós estamos com uma dor física, por algum motivo, um mal-estar físico, imediatamente esse mal-estar físico altera as nossas emoções. Nós já ficamos meio caídos. E, naturalmente, também não conseguimos pensar muito objetivamente. Uma simples dor física pode alterar todo o sistema, toda a estrutura. Da mesma maneira, quando nós estamos, de algum modo, com as emoções à tona. Não estou me referindo à sensibilidade, mas a emoções mesmo. Quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, quando a gente tem uma explosão de irritação. Às vezes uma pessoa externamente pode não ver, mas a pessoa que se observa, ela percebe que a irritação cria um mal-estar, uma energia densa, poluída. E muitas vezes essas emoções descontroladas, elas nos impedem de pensar racionalmente, sensatamente, cuidadosamente. Porque as emoções, muitas vezes, elas distorcem a percepção. Não é? Quando uma pessoa está movida por um ciúme muito grande, tudo aquilo que ela vai perceber vai ser distorcido em razão desse mesmo ciúme. Quando a pessoa está com raiva, tudo que ela vai perceber vai ser de alguma maneira condicionado por essa raiva. E aí nós percebemos que é necessário, nesse nosso espaço interior, de uma certa forma, serenar as emoções. Colocar uma certa ordem interna. Mas normalmente as emoções irrompem dentro de nós em razão de coisas que nós pensamos, de ideias que temos, de desejos que temos. Na maioria das vezes, as emoções estão relacionadas aos nossos desejos. A gente queria que as coisas fossem de uma maneira e as coisas acontecem de maneira diferente daquela que nós queríamos que fossem, e aí as emoções irrompem dentro de nós pelo nosso inconformismo a respeito das coisas como elas são. Normalmente, a nossa vida é totalmente voltada para fora. Nós nem sempre olhamos o que se passa dentro de nós. Mas é fundamental, se a pessoa se interessa por espiritualidade, de qualquer religião que ela seja, se ela se interessa por isso como uma coisa séria, como algo para transformar a vida dela, é fundamental esse mergulho interior. É fundamental observar as emoções, aprender a lidar com elas. Mas como lidar com as emoções? O nosso primeiro impulso é querer se livrar delas. Né? Normalmente a gente não percebe. Elas vêm e a gente não percebe. Elas guiam o nosso comportamento. Uma emoção de raiva, muitas vezes, faz com que a gente dirija a outras pessoas palavras ásperas, grosseiras, e a gente nem percebe a grosseria que fez. Mas quando a gente começa a se observar, quando a gente começa nesse mergulho interior e começa a perceber a raiva na hora que ela vem, a nossa tendência é querer se livrar daquilo. O que eu faço com aquilo?
E se a gente não põe ela para fora, gera uma série de doenças psicológicas, recalques, repressões. É uma energia muito grande que vem com a emoção. Então, não adianta a gente tentar reprimir as emoções, não adianta tentar fugir, não adianta negar que ela está ali. Talvez a maneira adequada de lidar com ela seja simplesmente estar com ela, simplesmente observá-la, sem querer alterá-la. Porque quando a gente tem uma ideia a respeito de que aquela emoção não é nobre, não deve ser sentida, por exemplo, o ciúme. O ciúme é considerado um sentimento de natureza inferior. Então, quando a gente se vê fisgado pelo ciúme, ao qual a gente já tem uma ideia prévia de que não é uma emoção sadia, a nossa tendência é querer se livrar daquilo. E quanto mais a gente interage com aquela emoção, querendo reprimi-la, ou querendo negá-la, ou querendo se livrar dela, mais a gente aumenta, né, aquela energia, aquela coisa não vista, não observada e não compreendida. Então eu diria que a maneira adequada da gente lidar com as próprias emoções é uma maneira honesta. É uma maneira em que você vê as coisas mais mesquinhas em você mesmo, simplesmente vê, sem julgar, sem condenar, sem negar, sem fugir. Porque a nossa tendência é negar ou fugir. Não, eu não sou ciumento, eu não sou irascível. A questão não é se eu sou ou se eu não sou, porque isso é um rótulo. A questão é, a emoção está aqui, a raiva está aqui, o ciúme está aqui. E na hora que ela vem, olhar, observar apenas. Por serem inconscientes, essas explosões emocionais guiam o nosso comportamento com um poder muito grande. Exatamente porque não são percebidas. Quando elas são percebidas, a gente já fez o estrago. Já tratou alguém rudemente, já teve aquela atitude inadequada, movido pela emoção. Então, é possível serenar as emoções mediante uma observação honesta, isenta, de quem simplesmente está com ela na hora que ela vem, sem querer se livrar, sem querer reprimir, sem querer negar, simplesmente está. E aí aquela raiva que normalmente nos faria ter aquela atitude inadequada, ela talvez aqueça todo o nosso ser, a gente observa, não faz nada e ela vai embora. Assim com tantas outras emoções. Agora, quando a gente vai se aprofundando um pouco mais nesse mergulho interior, a gente percebe que existem os pensamentos. Esses são de uma velocidade impressionante. Os pensamentos passeiam na nossa cabeça tão rápidos quanto a luz elétrica. Não é uma energia assim muito rápida. E os nossos pensamentos fazem que exista um permanente barulho dentro da nossa cabeça. A gente pode estar com a boca em silêncio, mas o pensamento está... Pensa numa coisa, pensa na outra. Pensa em fulano, pensa em ciclano, julga, compara. Isso aqui não devia ser feito, isso é certo, isso é errado. A maquininha, ela fica o tempo todo fazendo barulho. Igual um rádio que está sempre falando, muda de uma estação para outra, e aquele falatório.
E é uma coisa até um tanto quanto caótica, descoordenada, inconsciente. A gente associa pensamento à consciência. Mas o pensamento pula de um assunto para o outro e do outro para o outro, numa velocidade que nós não percebemos e não sabemos por que ele passou para o outro e para o outro. Ele tem um barulho próprio, um movimento próprio, que é caótico, que é descoordenado. Dependendo do tipo, da dimensão ou da abertura que a gente dá para certos pensamentos, eles vão interagir muito com as emoções. Então, existem pensamentos mórbidos, pensamentos de autocrítica, autopiedade. As pessoas sofrem porque elas criam certas imagens dentro do pensamento e elas não gostam das imagens que elas próprias criam. Aí vem sofrimento. Então, o pensamento não iluminado por uma inteligência superior, ele, para coisas práticas, ele pode ser muito útil, mas para coisas espirituais ele pode ser muito danoso. Tem até uma passagem das cartas dos Mahatmas em que é dito o seguinte, que o intelecto abebera-se muito mais facilmente do mal do que do bem. Por quê? Porque o pensamento compara. Quando compara, nasce a inveja. Fulano tem um carro mais bonito que o meu. Cicrano tem uma mulher mais bonita do que a minha. Fulano tem uma casa assim. Então, da comparação nasce a inveja. E da inveja, que é uma emoção considerada essas dos chamados pecados capitais, né, nascem atitudes as mais incoerentes, as mais hostis, as atitudes que não têm nada de nobres. Né? O pensamento, ele julga. E quando ele julga, ele sempre se acha certo. Os outros são errados. Ele é o certo. E dentro da própria cabeça, uma parte do pensamento assume a função do censor, que fica julgando as outras partes. Então, esse pensamento é certo, esse pensamento é errado. E isso, na verdade, é um jogo do próprio pensamento. Quantas vezes a gente conversa com a gente mesmo nesse movimento, nesse barulho permanente das nossas cabeças? Quantas vezes eu falo, pô, Marcos, espera aí, não vai por aí, aquela argumentação assim, né? Enfim, tudo isso são divisões que se criam no nosso processo interno, nessa caixa de ressonância e barulho, que é a nossa cabeça, que é o nosso mundo interior. Aí vocês perguntam, o que o silêncio tem a ver com isso? Tudo. Porque, da mesma forma que nós mostramos a vocês que o corpo é uma dimensão, a emoção é uma dimensão e o pensamento é uma dimensão, e todas essas dimensões estão intimamente interligadas, existe uma dimensão, eu vou dizer que ela está além do pensamento, mas ela não está além como se fosse num lugar distante. Ela está além porque o pensamento não consegue atingi-la, mas ela está intimamente interligada também com o pensamento. E essa dimensão é o silêncio. Que silêncio? A ausência de barulho, a ausência de ruído, o silêncio interior, a ausência de pensamento. Olha que nós estamos agora chegando no ponto relativo ao tema que exige uma observação muito cuidadosa da nossa parte. Por quê? Na nossa cabeça existe permanente barulho. E esse barulho é produzido pelos pensamentos.
E quando a gente percebe, por alguns instantes que seja, que o pensamento fica quieto, nós podemos ver que existe uma consciência que não é o pensamento. O pensamento está quieto. Há uma consciência que observa. E essa consciência que observa, ela está profundamente atenta no instante presente. Seja no que ela vê, seja no que ela ouve, seja no que ela cheira, enfim, seja no que ela sente enquanto emoção, seja um pensamento que vem, vai e que de alguma maneira ocupa esse espaço interior. Então, essa consciência que observa, ela está atenta. E quando ela está atenta, não há pensamento. Porque o pensamento, ele sempre diz respeito ao passado ou ao futuro. O pensamento é uma ferramenta que nós temos para utilização em coisas práticas. Então, se eu vou construir uma casa, eu vou precisar do pensamento. Primeiro para arranjar o dinheiro, depois para comprar o terreno, depois para fazer o projeto da casa, depois para comprar os materiais, depois para contratar os pedreiros. Enfim, o pensamento é um instrumento que nós temos para a interação com a vida, para a interação com o mundo. Só que ele sempre está, com base no passado, projetando o futuro. Portanto, quando o pensamento dá aquela viajada em alguma coisa do passado, ou imaginando alguma coisa que ele desejaria para o futuro, ele não está acordado no instante presente. Enfim, quando há atenção, que é aquela observação inteira, intensa, não só do que está fora de nós, mas também do que está dentro de nós, o pensamento está quieto, porque nós estamos plenamente despertos no instante presente. Em outras palavras, onde há atenção, há silêncio. Se há pensamento, já há distração, porque o pensamento já é uma forma de distração. Então, nessa viagem exploratória, em que a gente começa a perceber como é que as coisas funcionam dentro de nós mesmos e aprende a lidar com emoções sem fugir delas, sem reprimir, percebendo os próprios desejos ocultos que fizeram com que elas irrompessem. E naturalmente aprendemos a lidar com elas para que elas se harmonizem. E na medida em que nós percebemos que por mais que a vida humana atual seja pensamento o tempo todo, seja barulho mental o tempo todo, por mais que a vida social seja sempre busca de satisfações projetadas pelo próprio pensamento, a vida do mundo é essa vida de estar sempre correndo atrás de alguma coisa idealizada, imaginada como boa, entre aspas, a gente pode perceber que existe consciência além do pensamento. Muito bem, se a gente consegue enxergar isso, aí alguém pode dizer, nossa, mas você está falando de uma coisa impossível. Porque tudo bem, a gente enxerga que por 1 segundo, por 2 segundos, pode existir o silêncio, que é a ausência do pensamento. Mas logo em seguida vai voltar o barulho. Eu pensando no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu vou fazer depois,
na minha tia, no meu trabalho, não sei o que e tal. Quer dizer, se a gente aceita que a nossa condição natural é esse barulho interior, é o pensamento sempre ciscando, igual uma galinha que está sempre catando um cisquinho no chão, tudo bem. A gente pode aceitar isso e interromper essa viagem exploratória interior. Mas se nós queremos mergulhar um pouco mais nessa coisa chamada consciência, é preciso um pouco de atenção, um pouco de energia, para que a gente possa entender um pouco mais disso. Bom, se há o silêncio, e dá para sentir que esse silêncio tem um poder imenso, vem a pergunta: como produzir o silêncio? Só que essa é uma pergunta equivocada. Por quê? Porque ela é uma pergunta produzida pelo próprio pensamento. O pensamento, com a sua tendência prática, de botar as coisas em práticas, ele sempre raciocina com o tempo. Ele sempre raciocina, faço isso para obter aquilo. Então ele sempre procura uma fórmula, um método, não é? Como se certas coisas pudessem ser compradas. Mas de fato, isso que nós estamos falando, não existe método nem prática que vá nos levar a isso. Agora, se nós percebemos como opera o pensamento, talvez da mesma maneira que nós podemos naturalmente serenar as nossas emoções, nós também podemos fazer a mesma coisa em relação aos pensamentos. Percebendo com a maior clareza que a vida sempre é vivida no instante presente. Ninguém pode viver no passado, ninguém pode viver no futuro. A vida sempre é vivida no presente ativo. E nesse presente ativo, se nós estamos plenamente atentos a tudo que se passa externa e internamente, nós estamos vivos, acordados. Nesse estado de atenção, o pensamento está quieto. Ele não está especulando, ele não está imaginando, ele não está desenhando como é que ele vai querer que uma coisa seja ou como é que outra coisa seja. Então, o poder que existe em se perceber que todos nós vivemos permanentemente presos na rede do pensamento, igual peixes que estão lá enredados, e existe um oceano profundo para ser explorado, mas que o pensamento, que é sempre finito, que é sempre limitado, ele mantém a consciência escrava e impede que ela explore essas dimensões mais profundas que existem dentro de cada um de nós. Lá, entre os gregos, você tinha no oráculo de Delfos aquela colocação que Sócrates também usou: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O conhece-te a ti mesmo é exatamente esse mergulho interior, é você explorar a própria consciência, é perceber o corpo, é perceber emoção, é perceber pensamento, e é perceber que a humanidade inteira é presa nessa malha do pensamento, nesse processo de vir a ser, de faço isso para obter aquilo, sempre correndo atrás de alguma satisfação. E isso é a vida que nós conhecemos, é a vida comum. Mas a vida espiritual, ela vai muito mais longe disso. A vida espiritual importa em compreender essa malha, essa rede de pensamento no qual muitos de nós, ou todos nós, estamos mais ou menos presos, e perceber que, observando o que se passa aqui dentro, compreendendo o movimento do pensamento,
compreendendo que o pensamento sempre é passado ou imaginação do futuro, e percebendo que a verdadeira plenitude sempre está no instante presente, a nossa vida pode passar por uma transformação muito grande. De fato, o único poder transformador que pode nos transformar em pessoas fraternas, amáveis, mansas, harmônicas, ele não vem do pensamento. Ele vem dessa dimensão superior que pode ou não iluminar o pensamento. Essa dimensão superior nada mais é do que a consciência que observa. E talvez nela esteja o único poder que vale a pena ser procurado, que vale a pena ser perseguido. O poder da consciência é uma coisa muito forte. Vocês reparem, Cristo foi assassinado há 2000 anos atrás por aqueles que tinham o poder material, certo? O Estado romano, né? Ele foi preso como ladrões e lá morto. E ele ainda disse: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O poder da consciência de Cristo era tal que até hoje, 2000 anos depois, quantas pessoas se inspiram no exemplo dele, quantas pessoas se inspiram nas palavras dele. E, no entanto, aqueles que tinham o poder material, o que significou aquele poder material? Aquilo virou pó. Não é? Então, o poder de que nós estamos falando não é ter poder sobre outras pessoas, não é ter poder material no sentido do que a gente pode comprar, porque tudo isso faz parte do mundo transitório. A vida material, ela é, por natureza, transitória. Isso aqui é apenas um palco onde nós encenamos uma peça. Em algum momento, a história dessa peça, que é a vida de cada um de nós, acaba. A morte é algo inexorável. Há 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui. Daqui a 100 anos, provavelmente, nenhum de nós também estará aqui. É um fato dos mais óbvios de que a vida humana na Terra, a vida de cada um de nós na Terra, é apenas uma passagem. E nós, nessa passagem, vivemos correndo atrás de coisas que dizem respeito a uma vida apenas. Dinheiro, poder, fama, satisfação material, prazer. Toda a nossa energia, ser uma pessoa conhecida, ser uma pessoa respeitável, ser um profissional famoso, tudo em algum momento vai acabar. E toda a nossa energia é voltada para esse tipo de conquista que mais cedo ou mais tarde, ou a vida tira, porque ela tira mesmo, ou quando a gente morrer a gente tem que largar. Não é? Agora, quando a gente fala da consciência, aí nós estamos fora do tempo. Por quê? Por que se associa, Krishnamurti muitas vezes associa a palavra Deus, ele chama o Altíssimo, o Eterno, o Inominável. Por que esse Eterno, ou Deus, ou Altíssimo, ou Inominável, porque nenhum nome vai... Por que isso aí estaria fora do tempo? Exatamente porque nessa dimensão da consciência onde existe o Eterno, há silêncio, há atenção. E a energia que vem desse estado de silêncio, quando os pensamentos estão tranquilos, quando as emoções estão serenas,
É uma energia tremendamente revitalizadora, regeneradora, harmonizadora. Dentro de cada um de nós existe uma fonte de energia que é como um sol brilhante, que ilumina, que aquece, que clareia. Mas esse sol normalmente não brilha nas nossas vidas porque o nosso espaço interno, o nosso teto está sempre enevoado de nuvens. E essas nuvens são esses pensamentos caóticos, descoordenados, que estão sempre... Quando a gente tem um problema, em geral um problema é alguma coisa que a gente não entendeu. O pensamento fica tentando buscar saída. Não é? A melhor maneira de você lidar com o problema é submeter ele ao silêncio. É serenar emoções, serenar pensamentos. Não pretender com a ferramenta pensamento, porque foi essa ferramenta que criou o problema. O problema, na verdade, ele diz respeito a desejos incompatíveis em conflito. Eu quero isso, mas não quero desagradar fulano e gostaria que fosse daquele jeito. Então a gente quer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque quando a gente quer uma coisa só e essa coisa está ao nosso alcance, não há problema, a gente vai em direção a essa coisa. Não é? Mas normalmente quando a gente tem um problema é que a gente quer uma coisa e também quer outra que é incompatível com aquela. Enfim, quando a gente é capaz de submeter um problema a essa inteligência superior que existe dentro de cada um de nós, a esse sol iluminador, esclarecedor que existe nas nossas consciências, é preciso não ficar agitando o pensamento em torno do problema. É preciso aquietar, serenar. E naturalmente essa consciência mostra para nós as dimensões do problema. E às vezes ele se soluciona sozinho. Dizem que as grandes descobertas científicas aconteciam em momentos em que os cientistas saíam dos laboratórios, estavam em férias e vinha aquele insight. Por quê? Porque enquanto ele está no laboratório, o pensamento está lá especulando, tentando, assim dá, assim não dá, tal. Não dá espaço para essa inteligência superior. Na hora em que ele serena os pensamentos, mas há o interesse sim em descobrir a verdade, aí vem um insight e vem aquela grande descoberta científica, né, que muitas vezes muda a vida de todos nós. Algumas até aparentemente, na hora em que são descobertas, não tem nenhum sentido. Mas depois a gente vê que muda a vida prática. Né? Um exemplo até que o professor P. Krishna citou, quando Faraday descobriu que a passagem de uma corrente elétrica por um fio gerava um campo magnético em torno desse mesmo fio, e ele fez aquela apresentação, um sujeito chegou e disse, mas para que serve isso? Tudo bem, para que serve? Aí ele disse, olha, isso é uma criança, isso é igual um bebê que nasce. Hoje a gente vê que todos os motores elétricos, todas as turbinas que geram essa energia toda que está aqui, tudo isso vem desse princípio de que uma corrente elétrica num fio gera um campo magnético e move turbinas, motores e vice-versa, né? O movimento também gera eletricidade. Enfim, isso é um exemplo apenas para mostrar que as grandes descobertas, elas vêm de uma inteligência superior. Eu tenho a impressão que se isso tudo fosse apenas uma especulação teórica, de muito pouca utilidade teria. Agora, se nós estamos interessados em espiritualidade, em religiosidade, qualquer que seja a nossa religião, ou até nenhuma, se nós estamos interessados em viver como Cristo viveu, em viver como Buda viveu,
de uma maneira harmônica, de uma maneira fraterna, de uma maneira luminosa, eu diria, nós podemos direcionar as nossas energias para, explorando a nossa própria consciência, descobrir dentro de nós uma dimensão que é essa dimensão do silêncio, não um silêncio imposto, mas um silêncio espontâneo, um silêncio que a gente naturalmente, a gente não reprime o pensamento, a gente percebe a futilidade dele muitas vezes e naturalmente põe ele de lado. Igual quando a gente fica quieto querendo ouvir um grilo lá fora, né, um passarinho. Se a gente quiser, a gente dá a nossa atenção ao grilo ou ao passarinho. E nessa atenção há silêncio. E nessa dimensão onde há silêncio, há uma fonte de energia que é um poder transformador, regenerador, curador. Talvez só aí que a gente possa curar as nossas dores, as nossas feridas. Só aí a gente consiga saciar a nossa sede de felicidade. Porque todos nós temos uma sede de felicidade. E a gente direciona a nossa energia para satisfação de objetos externos como se esses objetos fossem saciar essa sede de felicidade. Mas eles não saciam. A pessoa consegue uma coisa, depois ela quer outra, ela consegue outra. Ah, quando eu tiver a casa tal, eu vou ser feliz. Aí depois ela já quer outra coisa. Quando eu tiver a pessoa tal, eu vou ser feliz. E aí já não é mais feliz, já quer outra coisa. Enfim, essa sede de felicidade, ela pode ser saciada. Mas a gente precisa aprender aonde beber a água que sacia. E essa água, ela está exatamente no silêncio interior. Nessa dimensão, a inteligência que vem a nós, ela é por natureza harmônica. Ela não é egocêntrica. Ela percebe que o bem nosso é tão importante quanto o bem do outro e vice-versa. Que não há separação entre um e outro. Então, as suas ações que emanam dessa fonte, elas serão naturalmente ações harmônicas, ações conciliadoras, ações pacificadoras, solucionadoras. Quando a gente observa o mundo e percebe os conflitos que existem, quase todos eles decorrem dos egos das pessoas. Cada um quer uma coisa, cada um quer se autoafirmar numa coisa. Um quer de um jeito, outro quer do outro. Isso é na família, isso é nos grupos sociais, nos grupos econômicos. As pessoas sempre disputando, se autoafirmando. Enfim, a vida humana é a vida de culto ao ego, culto ao sucesso material. E esse ego é passageiro, assim como esse sucesso material. Agora, o descobrir harmonia nas relações, o descobrir um viver pleno, um viver acordado, que não é nem no passado, nem no futuro, mas no presente, isso é algo que tem um significado muito diferente. É algo que tem um poder transformador muito grande. E aí vem a questão da criatividade no viver diário. A nossa vida passa a ser uma vida criativa, nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Quando a gente permite que a inteligência que emerge do silêncio governe as nossas vidas, a gente vai perceber a beleza em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as pessoas. A gente vai perceber que a vida é uma coisa maravilhosa, sagrada, né? Que cada ser vivo é um templo, né? Um cálice que recebe essa energia maravilhosa, que é a energia da vida. Enfim, o nosso viver passa a ser um viver criativo e não um viver de segunda mão. Esse tipo de vida em que nós estamos sempre correndo atrás de satisfação, em busca de sucesso, de dinheiro,
de bens materiais, só traz aquela satisfação efêmera que ela logo passa. E é uma vida conflituada, porque os nossos interesses entram em conflito com os interesses dos outros. Agora, essa vida que emerge da consciência atenta, alerta, desperta, que ela não está pensando em amanhã, nem ontem, ela está olhando para o agora, ela está acordada no instante presente. Ela, por natureza, é uma vida criativa, uma vida que vale a pena ser vivida. Ela não é uma vida tediosa. Em geral, as pessoas vivem no tédio e estão sempre em busca de preenchimento e divertimento, para fugir ao próprio tédio. Né? As pessoas, normalmente, elas não conseguem ficar com elas próprias. Né? A pessoa não curte, por exemplo, ficar quietinho em casa ouvindo o barulho dos grilos lá fora, o pio da coruja, o barulho do vento, né? Coisas assim que trazem um bem-estar profundo. Mas não, ela precisa ligar a televisão, correr para o cinema, procurar outras pessoas para conversar abobrinhas, porque as pessoas não conseguem ficar consigo próprias. Elas não conseguem olhar para esse mundo infinito que existe dentro delas próprias. Então, esse viver de estar sempre correndo atrás de um preenchimento, sempre correndo atrás de algum tipo de satisfação, sempre em busca de prazer e evitar a dor, esse tipo de vida é uma vida infeliz, uma vida insatisfatória, uma vida conflituada. Agora, quando a gente percebe o poder que emerge do silêncio e que da simples atenção, que significa a consciência estar desperta no agora, seja para o que vê, para o que ouve, para o que sente, para o que existe dentro e fora de nós, a simples atenção já nos traz para uma dimensão em que a vida tem um outro sentido, em que ela tem uma criatividade, ela tem uma harmonia que esse viver em busca de satisfação e de prazer não tem. Então, o poder que nós estamos falando é uma coisa muito séria. É um potencial muito grande que existe dentro de cada um de nós. Nós não exploramos esse potencial. Nós não damos olhos para esse espaço infinito que existe dentro de cada um de nós. Mas na medida em que nós, de fato, observamos a vida, observamos a nós próprios, observamos emoções, observamos pensamentos e, naturalmente, serenamos tudo isso, nós percebemos que dessa fonte de energia surge o amor, que é essa coisa que nos une a todos, essa afeição gratuita que não espera nada em troca, essa simpatia. Né? Onde a gente coloca amor, onde a gente coloca o coração, tudo floresce, tudo frutifica. E essa vida do pensamento, sempre em busca de preenchimento, é uma vida estéril, onde não nasce nada. Né? Enfim, esse é um tema muito profundo, que as minhas palavras aqui, elas estão sendo apenas um convite, um estalo, uma chamada. Vamos explorar a consciência, vamos olhar para dentro de nós, não como algo a ser feito no futuro, mas algo a ser feito a cada instante, inclusive quando estamos distraídos, inclusive quando o pensamento está passeando, perceber que ele está passeando. Isso é atenção. Nós não vamos entrar em conflito com ele. Não é essa coisa de reprimir o barulho interior, e sim observar. Observar é a chave que nos leva à espiritualidade, nos leva a uma dimensão da consciência em que a nossa vida pode ser transformada radical e profundamente. Eu espero que essas palavras sejam um convite para que vocês mergulhem profundamente dentro de si mesmos e explorem tudo o que existe no campo da consciência de maneira
a que a espiritualidade seja uma coisa viva, real, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a igreja, mas que seja uma maneira nova de viver, uma maneira nova de se relacionar, uma maneira plena de ser feliz aqui e agora.